Amém. Evangelho de Marcos, pegue comigo aí, capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Como sempre a gente comenta e fala, eu peço a todos a compreensão, nesse momento, nesse período agora da palavra, procurem evitar de levantar, ir ao banheiro, tomar água, são alguns minutos, para que possamos estarmos atentos àquilo que Deus tem. O nosso Deus quer falar conosco nessa noite, amém, meus irmãos? E estará falando, porque o nosso Deus é Deus vivo, amém, meus irmãos? E é Deus de vida, é Deus de vivos, de vida, não de mortos, em nome de Jesus, amém? Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Amém? Podem sentar. Fiquem à vontade. Então aguardem aí, em nome de Jesus, estaremos aqui rapidinho explanando aquilo que Deus tem para nós. Lendo esse texto, acho que qualquer um de nós pode parar um pouquinho para pensar, analisar, falar assim: puxa, que coisa! Perderam a oportunidade. Não é assim, meus irmãos? Jesus, ele logo depois de ter feito alguns milagres em Cafarnaum, atravessa, vai até o outro lado, ali expulsa demônio daquele endemoniado e envia para os porcos, volta com os discípulos, chega novamente em Cafarnaum, e a partir daqui ele sobe a Nazaré, a sua terra natal. Ele sobe para a sua aldeia, junto com os seus discípulos. E vemos essa narrativa. E lendo aqui, às vezes a gente para assim para pensar: poxa, que desperdício. Eles perderam o melhor. Jesus ali junto com eles. Eu fico imaginando, né? Aquilo que podia estar passando na cabeça daqueles que estavam lá. Nazaré, uma cidade pequena para a época. Quando nós estudamos, por exemplo, Flávio Joséfo, um historiador da época, nós vemos que ele falou de toda a Galileia, não chegou a nem mencionar Nazaré. Em uma das passagens de Flávio Joséfo, simplesmente diz que existia. Então, uma cidadezinha pequena para a época. Mas estava ali o local onde Jesus cresceu, onde Jesus esteve junto com a sua família, amigos, conhecidos e todos. E quando ele chega lá, ele vai até a sinagoga e todos ficam espantados. E aqui nós vemos essa palavra, e eles perderam o melhor. Então eu fico imaginando assim, a conversa entre eles dentro da sinagoga, até fora da sinagoga. Esse aí não é o carpinteiro? Esse não é aquele que, aquela vez, começou a chorar porque martelou o dedo, errou o prego, que estava aqui junto com a gente, que martelou o dedo? Será que é o José Júnior? Ou é o Tiago? Não, é ele mesmo, é Jesus, é esse aí. Puxa! Mas não é ele que esteve conosco, que brincamos ali de empinar a pipa, andamos de carrinho de rolemã? Não é esse aí? É esse mesmo. Poxa, mas não é esse que passou a adolescência junto conosco, que tinha a cara cheia de espinha, que também teve uma voz meio desafinada naquele período?
Como pode ter tanta sabedoria esse tão igual a nós? Meus irmãos, eles estavam ali sem discernir algo muito importante. Uma coisa importantíssima para aquela época, para aquele momento. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Amém, meus irmãos? Então, passado 30 anos juntos ali, naquele dia a dia, vivendo, aquela convivência trouxe essa questão que foi muito drástica. E o interessante é que quando a gente lê aqui, a gente pega o versículo 2, por exemplo, eles reconheciam tudo que estava acontecendo, tudo que Jesus estava fazendo. Olha que interessante o versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Então Jesus pregou, ele ensinou, ele falou, ele ministrou, ele curou através das suas mãos. Amém, meus irmãos? Ele fez tudo o que deveria fazer. E como nós vemos aqui nessa passagem mesmo, ele ainda parou, não fez mais, devido à incredulidade deles. Eles tornaram-se céticos. Porque eles não conseguiam discernir e separar o Jesus homem de Jesus Deus. Então eles não conseguiam fazer essa separação. E o interessante é que nós passamos pelo mesmo problema. Uma coisa muito perigosa que eu quero estar aqui conversando com os irmãos. Nós corremos o mesmo risco. Sabiam disso? Nós como igreja. Olha só que interessante, presta atenção nos detalhes da palavra. Aqui, o versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam dele. Então, eles não estão aqui toda a família, os irmãos? Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs, ele tinha pelo menos 3 irmãos, e pelo menos mais de 2 irmãs, não sabemos quantas, porque aqui não diz. Então eles não conseguiam separar a pessoa de Jesus, homem, com a pessoa de Jesus, Deus. Mesmo ele fazendo e executando ali na sua própria terra. E Jesus então fala algo aqui importante para nós nessa noite. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqueles homens, aquele povo todo, olvidaram do poder de Deus. Duvidaram do poder de Deus. Então, ali, na sua casa. E esse ponto casa que eu quero pegar hoje para nós meditarmos. Quando estamos estudando aí a respeito de igreja na escola bíblica, estamos terminando essa revistinha desse primeiro semestre, falando a respeito de igreja. E uma das maneiras, um dos nomes que tipifica a igreja do Senhor é casa do Senhor. É a família de Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos família. É claro que quando ele falou casa, quando Jesus falou casa, ele não estava falando de casa física, obviamente. Amém? Ele estava falando da sua família. Então ele falou: olha, até os seus irmãos, a sua família duvidaram dele. Até Tiago, que depois, futuramente, tornou-se pastor da igreja de Jerusalém, até ele duvidou. Então eles ficavam ali naquela indecisão. Olha que interessante, marque aí, vamos comigo no Evangelho de João, quando a gente fala a respeito da família de Jesus, dos seus irmãos. Um pouquinho mais à frente aí, Evangelho de João comigo. Capítulo 7 do Evangelho de João, fala novamente a respeito da incredulidade. Fala assim comigo: incredulidade dos irmãos da família de Jesus. Olha só que interessante, capítulo 7. Depois disso, andava Jesus pela Galileia, e já não queria percorrer a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo.
Mas, ao se aproximar a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, uma festa judaica, que era a celebração de Deus no meio do povo. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui, vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazem. Aparentemente parece que eles estão reconhecendo. Mas olha a continuação. Versículo 4. Ninguém que procure ser conhecido em público faz alguma coisa em oculto. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois até os seus irmãos não criam nele. Amém, meus irmãos? Então nós vemos mais uma vez aqui, nessa passagem agora, depois de passar um ano daquele fato, daquele ocorrido, lá naquela sinagoga em Nazaré, nós vemos agora os irmãos de Jesus falando para ele: vai, meu filho, manifesta, vai lá, mostra. Faz propaganda, faz um website, coloca na internet, faz propaganda. Você está fazendo, já que você diz que faz, então mostra para todo mundo, faz a tua propaganda. Porque eles não estavam falando isso para realmente reconhecer ou reconheciam que Jesus era o Messias. Eles estavam falando porque não acreditavam nele. Amém, meus irmãos? E olha que interessante. Continuando aqui a resposta de Jesus, versículo 6. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Amém, meus irmãos? Falou: vai vocês na festa do tabernáculo. Eu vou ficar, porque o meu tempo ainda não chegou. E o interessante, que nós vemos que depois Jesus foi de uma maneira diferente. Continuando aqui, tendo dito isto, Jesus ficou na Galileia. Mas, depois que os seus irmãos subiram à festa, ele foi também não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Então nós vemos aqui que até os seus irmãos, no caso, José Júnior, Tiago, Judas, eles também duvidavam e não acreditavam. E nós precisamos nessa noite entender esse princípio de Deus, porque muitas vezes nós estamos sendo também levados por essa questão cética. Eu peguei aqui no dicionário o que quer dizer cético. Cético é uma pessoa que não acredita, que duvida, que se apresenta como incrédulo, como descrente. Amém, meus irmãos? Como descrente, como incrédulo. E o Senhor sempre espera de nós o contrário. Cutuca o seu irmão está ao seu lado assim: o Senhor espera que venhamos crer nele. Parece fácil, não é bonito? E a gente fala muitas vezes da boca para fora. Porém, muitas vezes a nossa atitude não é como esta, não é desta maneira. E hoje, em nome de Jesus, nós possamos aprender e entender. E como casa, como família de Deus, estamos orando pelas famílias nesses dias. São 3 meses aí que estamos em oração, intercedendo e orando pela nossa casa e pela nossa família. Agora, hoje, principalmente que vamos celebrar a festa do amor, a festa ágape, eu quero falar com a família igreja. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos sendo, da mesma maneira, céticos com relação ao Senhor. Eles eram céticos porque eles estavam analisando de uma maneira natural. Eles olhavam a Jesus somente da maneira humana. Eles estavam olhando para Jesus de uma maneira natural e humana. Mas muitas vezes o problema conosco é o mesmo. Lá eles olhavam o natural, eles não conseguiam entender que aquele homem que estava ali, que foi criado com eles, caminhou com eles, estava agora se revelando como Deus feito homem. E muitas vezes nós somos bombardeados, nós somos levados a agir de uma maneira assim, como céticos, como incrédulos na presença do Senhor. De que maneira, pastor? Porque hoje em dia nós estamos sendo muito bombardeados na área do conhecimento. Nunca tivemos tanta chance de conhecimento.
O ser humano, toda a sua caminhada, em tudo, desde que está na face da terra, nunca tivemos tanta oportunidade de conhecimento. Amém, meus irmãos? Mas nós devemos tomar cuidado, porque toda essa oportunidade que nós estamos tendo, não pode nos fazermos céticos, incrédulos. Porque muitas vezes nós queremos ficar analisando, nós queremos aprender, nós queremos entender, nós queremos fazer algo que eles fizeram. Duvidar da grandeza e do poder de Deus. Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus agindo no nosso meio. E é por isso que, da mesma maneira, muitos sinais, prodígios e maravilhas que Deus continua a fazer, está impedido de fazer no meio do seu povo, na sua casa. E isso é triste. Porque nós ficamos muitas vezes questionando, orando, perguntando, pesquisando, e o Senhor espera de nós algo diferente. Abrir o coração e crer. Porque o nosso Deus, Ele é muito acima, muitos, meus irmãos, da nossa natureza humana. E nós achamos que podemos trazer a grandeza de Deus até a nossa pequenez humana. Por mais conhecimento que venhamos a ter, nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Por mais conhecimento que a gente possa ter, e temos tido, e louvado seja Deus por isso, não somos nada. Eu não estou fazendo apologia aqui você não precisa aprender, conhecer, caminhar, estar estudando, de maneira alguma. Mas nós devemos ter cuidado, porque de repente nós caímos na mesma armadilha do inimigo, de fazer-nos achar que somos acima de qualquer coisa. O nosso Deus é Deus que age no sobrenatural. Amém, meus irmãos? O nosso Deus move. E muitas vezes nós não usufruímos do sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Ele está do lado de fora. Livro de Apocalipse comigo, rapidinho. Igreja de Laodiceia. Lá no final, no livro de Apocalipse, para que a gente possa hoje entender, logo no comecinho do livro de Apocalipse, as cartas às igrejas. Eu quero pegar com vocês, aqui no capítulo 3, versículo 20, que vai de encontro a isso que nós estamos falando nessa noite. Então eles não negaram. Aqueles homens não negaram Jesus. Aqueles homens não negaram os milagres, não negaram todo o conhecimento que ele tinha, não negaram tudo aquilo que estava fazendo, porém não acreditavam, porque começaram a comparar Jesus homem como eles, Jesus Deus como eles. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. E nós temos que tomar muito cuidado, para que nós não nos tornemos céticos gospel. Eu creio, eu sei que existe e tal, porém, vamos devagar. Meus irmãos, Deus é Deus do sobrenatural. Amém? Por isso que essa palavra aqui exorta-nos a cada um de nós nessa noite. Aqui no capítulo 20 do versículo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Essa é uma das cartas, a última carta, escrita às igrejas. E nós sabemos muito bem, para quem já estudou o livro do Apocalipse, que diz a períodos da igreja, e esse é o último período da igreja, e cremos ser esse período que nós estamos vivendo hoje. E o que diz aqui são coisas que estão acontecendo. A igreja está tendo conhecimento, a igreja cada vez mais tem conhecimento, e nós temos oportunidades de aprender e crescer. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque estamos achando que o nosso Deus, com toda a sua grandeza, se compara ao nosso conhecimento humano. E nisso faz com que o Senhor, cabeça da igreja, esteja do lado de fora. Misericórdia. E isso que o Senhor diz com relação à sua casa. Quando nós falamos aqui, vamos trazer agora para a nossa realidade. Jesus trouxe um discurso que incomodou a muitos. E da mesma maneira, hoje tem muitas palavras do Senhor que incomoda, que atrapalha. E eu tenho conhecimento. E eu quero, de repente,
fazer a grandeza de Deus e todo o seu conhecimento e o seu agir sobrenatural e trazer para o meu conhecimento, achando que eu sou realmente uma pessoa já capacitada para poder julgar Deus nas suas atitudes, nos seus atos, nos seus procederes. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ele continua sendo o Deus do sobrenatural. Ele continua agindo da maneira que Ele quer. E volto a dizer que o Senhor não deseja, não quer céticos espirituais, céticos gospel, mas também não vamos aceitar tudo, qualquer vento de doutrina e qualquer coisa que apareça ou coloquem à nossa frente. Mas não podemos cair a um extremo e nem cair ao outro extremo. O Senhor aguarda e espera de nós um equilíbrio, e o Espírito Santo nos dá esse equilíbrio. Amém, meus irmãos? Então, não podemos achar que nós já temos conhecimento suficiente para poder julgar as atitudes que Deus coloca dentro da sua própria casa. Vamos sim questionar, colocar diante da sua palavra, porque a palavra de Deus é irrevogável. Aquilo que Deus deixou para nós sempre será uma palavra viva e fiel. E vamos sempre, como os bereanos, pesquisar, ver. Porém, temos que tomar cuidado para de repente não estar avaliando demais e achando que Deus está no nosso nível e no nosso patamar. Somos humanos. Precisamos entender que Deus está acima de tudo. Amém? Deus está acima de todas as coisas. Se for necessário Ele agir de uma maneira sobrenatural, Ele vai agir, meu irmão. E é por isso que muitos sinais e maravilhas não têm acontecido dentro das igrejas. Ai, pastor, verdade. Porque não tem sido reconhecido pela sua própria família, que é a igreja do Senhor. Nós estamos muito céticos. E isso não quer dizer que o Senhor já foi embora, que o Espírito Santo já abandonou, que sinais, prodígios e maravilhas não estão acontecendo, continua acontecendo, porque o Senhor falou e garantiu que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria aqui. Ele iria continuar a fazer seus sinais, prodígios e maravilhas até que Ele volte. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos mudar essa questão, nós precisamos inverter os papéis, nós precisamos entender que o nosso Deus continua a ser o Deus do sobrenatural. Amém? Nós precisamos entender que a matemática de Deus, Ele faz 2 mais 2 dá 4, 6, 8, 27, 1500, enfim, porque Ele é Deus. Nós precisamos entender que se for preciso, uma queixada de jegue faz sinais maravilhosos contra os inimigos. Nós precisamos entender que Ele é um Deus do sobrenatural. E se nós começarmos a trazer para o natural, começarmos a analisar, questionar e colocar no nosso patamar de seres humanos, nós não vamos usufruir do sobrenatural de Deus. Amém? O nosso Deus continua a fazer às vezes mais sinais e maravilhas para quem está lá fora do que para quem está aqui dentro. Porque para quem está lá fora, o que vier é lucro. E estão sedentos. E nós estamos aqui, já fazemos parte, já estamos na família, já estamos aqui, então, deixa, está tudo natural. Vamos tomar cuidado com isso, porque hoje nós vamos celebrar a festa do amor, o sacrifício maior que o Senhor fez por nós como igreja, e vamos nos arrepender por toda atitude de incredulidade no nosso meio. Muitas vezes nós estamos com aquele espírito de Tomé. Se eu não puder, se eu não estiver junto, se eu não ver, não é possível que isso aconteça no meio da igreja. Ah, não, pastor, eu não acredito, eu não creio que isso possa ser de Deus. Meu irmão, nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo Deus. Amém? Vamos comigo de novo, Evangelho de João rapidinho. Essa questão nós temos que mudar. Nós não vamos aceitar essa questão nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus, como família. Hoje nós vamos estar orando, mudando o posicionamento, não orando pela nossa família, pela nossa casa, mas para nós, família e igreja. Na bênção, capítulo 20 do Evangelho de João. Eu creio que vocês conhecem, vocês sabem. Então nós vimos que cético é aquele que não crê, é incredulidade. E olha só que interessante, presta atenção, tá?
que estava no dicionário, mais uma coisa, cético. As escolas céticas surgiram na antiguidade como crítica excessiva na confiança e na capacidade das questões filosóficas. O cético sempre coloca em dúvida, fala assim comigo, dúvida, acerca das verdades anunciadas. O cético sempre coloca dúvida. O cético sempre vai agir colocando dúvidas. Não para aprender, para melhorar, para crescer. O cético coloca dúvida para que creia não na verdade, mas traga dúvida. E dúvida sempre é contrário da fé. Amém, meus irmãos? O cético, ele não coloca um questionamento para que haja crescimento. O cético, ele não traz para que possa ser pensado, ou que, se estiver num caminho errado, possa mudar o rumo e mudar as coisas. O cético coloca dúvidas, mesmo sem saber nada, para que possa mudar o ponto principal, que é crer. E é muito importante nós ficarmos atentos a isso no meio da igreja. E o Senhor vai estar abrindo os nossos olhos. Porque a palavra de Deus para nós esse ano é andar com os olhos de Deus. Amém? Aqui no capítulo 20, a respeito de Tomé, a partir do versículo 24, capítulo 20 de João. Olha só que interessante. Bom, o Senhor Jesus aparece a seus discípulos nos versículos anteriores. Estavam reunidos, todos com medo, fechado. Estavam ali reunidos porque não sabiam o que ia acontecer. Jesus tinha morrido, e agora, como que vai ser? Aquele que nós acreditávamos morreu. As mulheres já tinham dito que viram um anjo dizer que havia ressuscitado, mas ainda havia dúvidas. E aqui, Jesus aparece agora pela segunda vez a esses discípulos. Versículo 24, ora Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então aos outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, e não puser ali o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde estavam ele, de novo, os discípulos, dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse, paz esteja convosco. Então disse Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas, repete, não sejas, mas crente. Amém, meus irmãos? O que o Senhor espera de nós é que não venhamos a ser incrédulos, mas realmente voltar ao verdadeiro amor de igreja, e fazer jus àquilo que o mundo lá fora nos chama de crente. Hoje nós falamos que somos crente, porém não agimos como tal. Hoje nós declaramos que somos crente e muitas vezes duvidamos. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, Deus continua sendo Deus. E de repente Ele usa de artifícios sobrenaturais. Eu sei, sempre falo aqui com a igreja, nós não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas. Nós não vamos deixar levar por coisas emocionais. Mas nós temos que continuar atento, que o nosso Deus, Ele age e faz, muitas vezes no sobrenatural. E nós, muitas vezes, nos tornamos céticos. Muitas vezes nós questionamos Deus no seu agir e no seu mover na nossa vida. Quantas vezes não oramos, pedimos às vezes por alguém, por alguma família, por pessoas, e você ora, pede pela conversão de um, aí de repente quando você vê que converteu, você assusta. Mas converteu? Aí você começa a questionar Deus. Senhor, eu estava orando, mas não era para tanto. Ele não precisava ficar tão crente assim. Porque incomoda. Por quê? Porque nós somos homens e trazemos toda a grandeza de Deus e achamos que podemos baixar para a nossa natureza humana. Meus irmãos, Deus continua sendo Deus. E toda incredulidade, todo ceticismo, que possa ser banido do nosso meio. Que possamos realmente caminhar e crescer juntos como igreja,
questionar, aprender, mas algo que possa fazer diferença na minha vida e na vida do meu irmão. E não simplesmente fazer como os céticos faziam lá atrás, com aqueles que indagavam, questionavam. Era simplesmente duvidar. Qualquer coisa que joga aí, eu duvido. Qualquer coisa que coloque aqui, eu quero questionar. Qualquer coisa que ponha, eu vou questionar e eu vou duvidar. E não com o intuito de fazer com que os outros aprendam e que eu aprenda, mas simplesmente para trazer dúvida, incredulidade. Que Deus possa agir de maneira sobrenatural no nosso meio. Amém, meus irmãos? Que hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor, a gente possa pedir e clamar que estamos aqui abertos para o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Fala assim: o meu Deus é Deus de milagres. Estou dizendo isso porque tem muita gente aí duvidando, achando que as coisas naturais que estão acontecendo ao nosso redor é maior do que o nosso Deus. Isso é rebaixar Deus ao nosso nível. Meu irmão, não precisa disso. Ele abre portas de emprego onde não existe. Ele provê na minha mesa, na sua mesa. Ele faz com que venhamos a entender o princípio de Deus, dito por um homem de Deus, um salmista, dito pela boca de Salomão e de Davi, de que o nosso Deus jamais nos abandonará. Amém, meus irmãos? Muitas vezes agimos iguais àqueles de Nazaré. Estamos ali ouvindo, mas não acreditamos que o que está acontecendo ao nosso redor, Deus não vai poder fazer. Irmão, Ele continua sendo Deus o sobrenatural. Amém? A sua causa, Deus está olhando. Ele continua sendo Jeová Tsidkenu, a nossa justiça. Ai, pastor, mas eu estou dependendo da justiça dos homens. Eu tenho um processo, sei lá, na justiça. E está fazendo assim, meu irmão. Ele está acima de juiz, de desembargador, de qualquer outra coisa. Então nós vamos repreender toda essa atitude cética, de incredulidade, que ainda paira no nosso meio. A igreja no início caminhava muito pela fé, e o Senhor espera que a gente volte a caminhar pela fé. Vamos deixar Jesus de volta junto conosco, no nosso meio, não do lado de fora, batendo, implorando para que abra, para que possa estar junto conosco. Às vezes nós pegamos as coisas e as situações, e muitas vezes, meus irmãos, não cremos na palavra do Senhor e cremos no que está sendo anunciado. Eu gosto e sempre eu estou olhando as notícias, mas nós temos que vigiar muito, porque de repente nós nos pegamos, eu sou assim, diante das circunstâncias, das notícias que têm acontecido ultimamente. Aí você começa, não, o negócio está feio mesmo. Aí de repente para, não, pode estar feio, mas o Deus que age na minha vida é maior do que qualquer problema que esteja me cercando. E muitas vezes Ele nos coloca em situações para saber se nós vamos olhar para o que o inimigo está pintando ao nosso redor, ou crer. Fala assim comigo: crer na sua palavra e na sua promessa. As promessas de Deus, meus irmãos, existem, mas não é para você pegar aquela caixinha da promessa e ficar ali puxando e papagaiando em cima de coisas, mas é realmente crer no coração que jamais haverá um justo mendigando o pão, nem ele, nem a sua descendência. Amém, meus irmãos? Crer que independente
da sentença de um médico, por mais estudado que seja e conhecedor, a sentença do nosso Deus está acima. E hoje em dia nós somos muito bombardeados de todas as maneiras. Eu falo sempre para os irmãos que às vezes nos procuram: meu irmão, se você vai procurar um médico, deve procurar sim, vai. Eu não estou dizendo que não vamos cair em num outro extremo. É porque Deus, eu sou do Senhor, eu vou ser curado, isso, aquilo. E de repente não se cuida e vem um problema mais sério. Mas eu falo sempre, e digo para vocês todos que estão aqui: quando for ao médico, ora, meu filho, e declare que pode ser quem for, porque Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Pode ser ímpio, pode ser quem for, mas repreende, para que o que saia da boca dele realmente sejam palavras diferentes do que o inimigo muitas vezes quer jogar. Hoje em dia nós temos atendido muitas pessoas aqui na igreja, que às vezes vai fazer uma consulta médica, o médico olha para ele, dá uma olhada assim, fala assim: é câncer. Nem põe a mão, nem pediu o exame. Aí a pessoa já chega aqui desesperado: pastor, meu irmão, mas pera lá, ele fez exame. Outra coisa, vamos orar, vamos declarar, vamos tomar posse. E quando nós tomamos posse e cremos, eu não estou dizendo que você deve fugir do médico, meu irmão, porque pela boca deles será declarado algo diferente. Amém, meus irmãos? Nós temos testemunhos aqui na igreja. Nós temos testemunho do que Deus tem feito. Tem uma família aqui da igreja que tem uns meninos que estudam na escola, e um deles tinha um problema crônico de audição, e fez um exame agora há pouco tempo, e era algo que não tinha como. E pela boca dos médicos e pelos exames foi curado. Amém, glória a Deus. Eu sei que tem alguns Tomé aqui falando: diz quem é esse menino que eu vou cochichar no ouvido dele, ver se ele sabe. Se quiser, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo Deus. Apesar de todo o nosso conhecimento, apesar de tudo aquilo que a gente tem aprendido, Ele é Deus do sobrenatural. Amém? E não há poder maior, coisa sobrenatural maior, do que celebrarmos o que nós vamos celebrar hoje. Em nenhum lugar, religião alguma, em nenhum lugar da história da humanidade, apesar de ter aí muitas religiões com muitos ensinos maravilhosos, mas nenhuma delas fez ou vai fazer algo que o Senhor fez por nós. Falar assim: olha, eu pago o preço, eu faço no seu lugar. Amém, meus irmãos? E é isso que nós vamos celebrar. E hoje nós vamos pedir perdão para o Senhor de toda a incredulidade no nosso meio, de tudo aquilo que às vezes nós duvidamos. Nós cremos duvidando. Nós temos que crer crendo de verdade. Amém, meus irmãos?